Oi, gente! Mais um podcast na Kombi e hoje com uma jovem super especial para mim, para minha família e vai ser para você também, que vai contar suas experiências, seus sonhos. Fala oi aqui. Oi, gente, tudo bem? Coloque seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast na Kombi e todos os podcasts têm sido especiais, esse não vai ser diferente. Estou aqui com a Akemi, eu quero agradecer já você ter aceitado o nosso convite e eu quero que você se apresente para o pessoal lá de casa. Antes de tudo, eu quero agradecer também, Tia Rô, pelo convite, assim, foi muito especial pra mim. E vamos lá começar com a apresentação. Então, meu nome é Jennifer Akemi, mas as pessoas costumam me chamar de Akemi mesmo. Em casa, na igreja, é mais formal quando me chamam de Jennifer. Eu tenho 24 anos, eu sou formada em Direito, me formei recente. E também passei na UAB super recente também. E acredito que seja isso, tenho muitos hobbies, muita coisa. Sou muito apaixonada por Jesus, acredito que essa seja minha característica principal. Legal, e a gente vai falar mais sobre todas essas características suas. E Jennifer, né? Quem chama Jennifer você? Quem te chama Só de no Jennifer? trabalho, faculdade, assim, que é o primeiro nome, né? Daí costuma ser o nome principal que eles me chamam, mas é mais Porque se em alguém casa, falar assim. pra mim, você conhece a Jennifer? Eu vou falar, não. Tem até- Ou assim, né? Conheço algumas, mas nunca atribuiria esse nome a você, A né? minha é verdade. Legal. A Akemi é uma jovem talentosíssima que tem grandes experiências. E uma delas que eu acho muito legal é o período que ela passou no Japão, né? Tem família japonesa. Sim. Depois você explica pra gente esse negócio de neto, de filho, de não sei o quê. E você aí que tá pensando aí em morar fora um tempo para estudar, para trabalhar, ó, se liga aqui na experiência da Akemi. Como que foi, Akemi? Então, eu sou nascida aqui em Barueri, nasci aqui no Sameb. Tive meu primeiro ano aqui, fiz na Vila Militar, então no meu primeiro aninho ali. E com 1 ano e 8 meses, o senhor falou pra gente ir pro Japão. Então, meus pais eram novos convertidos e aí a gente foi pro Japão. E quando foi pra lá é bem diferente, né? Eu era pequena, mas meus pais falam bastante assim. Você acaba tendo que se virar com mímica, se virar assim, de todo aquele jeito, pra você conseguir sobreviver mesmo. Então, por ser uma língua muito diferente, não é igual como se a gente fosse, por exemplo, pra Espanha, fosse pra um país que fala espanhol, que a gente consegue se virar melhor. Então, no Japão, Eu acho que assim, até mesmo o inglês, né? Porque a gente, mesmo que a gente Muito. não fale, eu acho que o fato de a gente ouvir músicas ou ver filmes, alguma coisa, a gente sempre tem alguma sensação que sabe do que tá falando, assim, Sim. sabe que tá ouvindo. Agora, japonês é super difícil. É muito diferente. Então, assim, pra quem não tem nenhum contato, quando você tem, assim, a primeira vez é um choque, né? Então, eu passei ali no Japão 11 anos praticamente, eu acho que foram uns 10 anos e pouquinho, quase 11 anos. E aí eu voltei com 12 anos pra cá. Então, assim, foi um período bem longo. Sua infância praticamente lá. Foi toda lá, assim. Quando eu vir pra cá, foi até engraçado, que às vezes o pessoal falava sobre desenho, as coisas que tinha, né, que começa a ser mais nostálgico. E eu falava, não, eu nunca assisti esse desenho, que desenho é esse? Teletubbies, assim, nunca assisti. Não perdeu muita coisa. E assim, e de costumes lá, porque assim, vocês eram brasileiros Sim. morando no Japão, né? Então assim, eu imagino que seus pais já tinham os costumes brasileiros e tentando manter isso lá também, comida, rotina. O que que você sentia assim que era diferente? Porque na verdade você sentiu diferença, eu acho, quando você veio pro Brasil, na verdade, Foi. né? Foi, porque pra mim, assim, eu tava muito habituada com lá, né? Eu cresci lá, como você foi eu fui com 1 ano, então acabei me habituando muito mais lá e pra mim foi um choque quando eu cheguei aqui. Então, quando eu perguntava pras pessoas como era o Brasil, eu ficava até assim meio assustada. Eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer as coisas lá? E realmente a cultura é muito diferente, assim, a questão de comida, os hábitos, a cultura lá é muito diferente. Você consegue ver nítido, assim, questão da sociedade mesmo, é muito diferente a forma como os japoneses vivem, até a parte assim do temperamento deles são mais frios, né? É um povo conhecido por ser mais frio, mais gelado, assim, então às vezes aqui é muito mais caloroso, a gente cumprimenta já abraçando, e lá não, lá tem um distanciamento, né? A gente tem aquela reverência e tudo mais. Então é bem diferente. Pra mim, foi mais quando eu passei para a escola brasileira lá no Japão ainda também.
porque eu comecei na creche, então na creche japonesa. Então eu aprendi a falar bem o japonês lá por conta de ter começado nessa creche. Então, uma pausa, não vai esquecer que você vai falar, como diria o meu amigo, o pastor Henrique, ele fala, não vai esquecer que você vai falar. Uma vez eu vi um vídeo dos bebezinhos nas creches mantendo uma rotina de limpeza na escola. Sim. Né? Então, assim, eles comiam, aí se reuniam para limpar ali o refeitório. É assim mesmo? É muito assim, eles são extremamente, assim, regulados em relação à limpeza, em relação à organização. Então, por exemplo, eu estava nessa creche, todas as crianças tinham uma fruta ou um animal que eram atribuídas a elas. Então, por exemplo, você chegava, a criança já sabia, o meu sapato ele tem uma uva, então eu tenho que colocar onde tem a uva. Então, todo mundo tinha um armário assim, e aí a sua bolsinha tinha essa identificação, o seu chapéu, então, porque eles têm todo aquele uniforme, né? Então, o seu crachazinho já tinha aquela fruta, e aí você tinha que colocar todas as coisas naquele lugar. Então, você sempre foi muito ensinado a ser organizado. E aí você fazia isso, colocava suas coisinhas, na hora de comer a mesma coisa. Você tem que sentar onde tem a sua frutinha, onde tem o seu animalzinho, que é onde você vai sentar sempre. A questão da limpeza também, eles tinham uma escala, como se fosse uma rotina mesmo, né? Então, no almoço, tinha alguns que iam servir, tinham outros que iam limpar. E aí, desde pequenininho. Desde pequeno. Então, você sempre é ensinado a limpar. Então, por exemplo, na escolinha, eu fiquei até quando eu fui para a primeira série. Então, eu tinha 6, 7 anos. E ali a gente sempre foi ensinado dessa forma. Então, sujou, vamos limpar, tira tudo. Mas eles eram bem regrados mesmo em relação à limpeza, à organização das crianças. Que é bem legal, né? Porque você cresce e até quando chega na faculdade lá, eles são muito ensinados e continuam fazendo isso que eles aprendem desde pequeno. E aí, quando você passou para a escola brasileira, mesmo lá no Japão, você sentiu essa diferença? Senti bastante, porque lá já não tinha isso. Eu passei por 3 escolas lá no Japão brasileiras e nenhuma delas a gente seguia esse mesmo cronograma, como se fosse nessa mesma rotina que tinha na escola japonesa. De organização. Isso, não tinha. Então já era outra coisa. Então pra mim foi um choque, porque eu tava passando ali pra primeira série, então era quando eu ia começar a ser alfabetizada. Já não tinha isso, então você dá aquele choque assim, daquela respirada. O que tá acontecendo? Como que eu vou me adaptar agora? Então pra mim foi diferente quando eu passei assim pra primeira série, ó. E o que você aprendeu lá, o que você vivenciou lá, que você trouxe para sua vida, para o seu cotidiano do dia a dia? Olha, eles são um povo, assim, muito educado, muito reverente, assim, com todas as pessoas. Isso foi uma coisa, assim, que eu trouxe muito pra minha vida. Então, assim, eu amo conversar e tal, mas eu sempre mantenho, assim, tento manter a reverência, a formalidade, assim, com as pessoas. Eles são um povo extremamente organizado. Eu não me lembro, assim, desses 11 anos que eu passei lá no Japão, de ver um lugar sujo, bagunçado. Isso foi uma coisa que eu trouxe também pra minha vida, sabe? De manter as coisas organizadas. Muito disso também foi na escola que eu percebi isso. Agora que você falou, eu lembrei. Eu fui representante de sala há muito tempo e as pessoas sempre falavam assim, não, tem que dar pra Jennifer porque ela é organizada, não, você tem que passar pra ela porque ela vai lembrar. E era muito engraçado isso, porque eu realmente tinha uma pasta com tudo organizado, bonitinho, planner, sabe? Bem assim, regrada. Então isso é uma coisa assim que eu trouxe muito pra minha vida, tanto profissional quanto pessoal também. Que legal. E é assim, né? Aquilo que você aprendeu lá, você não vai esquecer e funciona, né? Não é um costume ruim, é uma coisa que muda a sua vida, que organiza a sua vida. Eu preciso, acho que, passar um tempo lá no Japão para ficar um pouco mais organizada. Mas legal. E comida? Sentiu muita diferença? Por que eu tô perguntando isso? Porque o pessoal fala assim, por exemplo, eu gosto de comida japonesa. Eu acho que o que eu como é comida japonesa. Mas aí, quando você vai ver, né, alguns noticiários, você vê que o que a gente come é uma comida, assim, meio que baseada na comida japonesa. Mas não tem isso. Por exemplo, sushi de morango. Não tem lá, gente. Ou umas coisas mais... O que você acha, tipo assim, mais bizarro? Que o pessoal falava assim, tipo, é coisa de japonês, é comida japonesa. Você fala assim, não, gente, isso aqui não é desse jeito. Então, aqui no Brasil tem o hot roll, né? Eu amo hot roll, gente. Nossa, é uma delícia. E lá não tem. Não tem sushi com morango, com essas coisas, não tem. Inclusive, gente, assim, eu sinto muito decepcionar vocês, mas a gente não comia sushi assim, direto, com tanta frequência quanto parece. Por quê? Lá no Japão, a gente come muito mais comidas quentes do que esses sushis que a gente vê. Então, por exemplo, o sashimi,
que a gente chama aqui do salmão, lá a gente comia ele cozido, ele grelhado, a gente não comia ele tipo, cru, assim, direto. Era mais esses pratos quentes. Então, por exemplo, tem o carê, que é o curry, né, que a gente conhece aqui. A gente comia muito mais lá com arroz, com o misoshiro, que são aquelas sopas, né? E isso a gente come com muito mais frequência no cotidiano do que o sushi. O sushi, pra vocês verem, tem até restaurante, assim, que eles vão pra comer, porque acaba não fazendo em casa. Em casa é mais esses pratos quentes, a gente acaba comendo mesmo. É como se fosse pedir a pizza. Que é uma coisa, assim, que deveria pelo menos ser uma coisa esporádica. Sim. De tipo ir pra um lugar, vamos lá comer hoje um sushi. E rodízio, tem lá, rodízio de sushi, rodízio de carne. Tem churrascaria lá? Tem, a gente chama de yakiniku lá. E aí são mesas que eles têm uma pequena churrasqueira, assim, uma grelha no meio da mesa. E aí você faz como se fosse um self-service. Você passa por uma mesa que tem várias carnes, né? E aí você pega as carnes que você quer e aí você senta na mesa e você mesmo grelha elas. Esse é o yakiniku que a gente chama lá, que é a churrascaria. E aquele negócio que a gente vê, assim, no restaurante, nos filmes, que aquele negocinho, aquela esteirinha que vai passando os potinhos, assim. Tem também? Tem. E esses são os rodízios de sushi que tem lá. E aí você pede, né, a quantidade que você quer e aí ele vem com a identificação e vem trazendo, então, e se alguém pega o meu prato? Não tem o que fazer, né, gente? Aqui no Brasil a gente já pensa nisso, lá não, né? Lá cada um vai Não, respeitar o seu. lá é super regradinho quanto a isso. Ai, que legal. E você, quando... Gente, eu só tô querendo falar de comida, mas é a última pergunta de comida. Quando você chegou aqui no Brasil, que aí você teve contato mesmo com a comida brasileira, o que você comeu que você achou estranho, ou o que você comeu que você mais gostou, ou que te surpreendeu? Então, lá no Japão tinha, pelo menos na cidade onde eu morava ali, tinha uma loja que chamava Brazilian Food. Então era uma loja com produtos brasileiros lá. Então tinha arroz, tinha feijão, os salgadinhos, eu gostava daquele do nhoque, né? Tinha bastante lá, eu gostava muito de comer. E lá então tinham muitos produtos brasileiros. Então eu acostumei muito com comida brasileira lá também. E quando eu cheguei aqui, gente, não, eu sou apaixonada por massa. Lá tinha também. Só que aqui, gente, o nosso tempero é diferente. É diferente. Então, Que foi uma bom, coisa assim que tem coisas eu amo. boas. Tem. E eu amo. Eu conheci aqui também o estrogonofe de carne. Eu nunca tinha comido estrogonofe de carne. Lá não tinha esse costume. Não. Só o estrogonofe de frango, mas estrogonofe de carne eu aprendi a comer aqui. E é uma delícia, né? Estrogonofe é uma delícia, né? Precisamos levar pra lá. Vamos abrir um restaurante de estrogonofe. A Kemi, você tá recém-formada na faculdade, né, de Direito. Você escolheu o curso de Direito. Sim. Aprovadíssima na OAB, assim, ó. Graças a Deus. De cara, assim, graças a Deus. E ao seu esforço também, né? Porque é uma aluna dedicada, é uma menina estudiosa, é um orgulho para a família e para os amigos. Mas como que você chegou à decisão da sua profissão? Porque a gente sabe que quando sair da adolescência para a juventude, para ter essa escolha, muitas pessoas ficam confusas, não sabem o que querem. Como que foi esse processo para você? Foi, assim, um processo, vamos dizer assim, meio conturbado. Não conturbado, mas por conta que a gente, como adolescente, a gente tem muitas dúvidas, né? E isso ou quer tudo ao mesmo tempo, exato, né? Porque quando eu era nova, eu queria ser dentista. E eu falava isso, que eu queria ser dentista. E aí, quando eu comecei a crescer, eu falei, não quero mais mexer com dente, eu não quero. Porque, principalmente, eu via muita pediatria, né? As pessoas cuidando de criança. E eu falava, não, eu não quero, eu não vou ter paciência pra pegar. E eu sei que é muito delicado, tinha medo de fazer alguma coisa errada. Eu falei, não vou trabalhar mais com dentista, não quero ser dentista mais. E aí, comecei naquela saga, do segundo pro terceiro ano. Então, é o reloginho fazendo tic-tac, tic-tac. E aí fica aquela pressão e todo mundo perguntando o que você quer fazer e que faculdade vai fazer. E eu, ai meu Deus do céu. E aí, tia Rô, foi o momento assim que eu peguei, entreguei mesmo nas mãos do Senhor. Falei, ai Senhor, fala comigo qual a profissão que vai ser a melhor pra mim. Porque tudo na vida eu entreguei pra Deus e deu certo. E Ele sempre dirigiu a minha vida com excelência, né? Não seria diferente. E quando eu fui escolher minha profissão também eu fiz isso. E eu, inicialmente, eu queria muito ser jornalista esportiva. Queria muito trabalhar com isso, era um sonho da minha vida trabalhar com isso. E eu tava já procurando e pensando em fazer. E aí o Senhor usou duas pessoas para falar comigo. E uma delas é muito especial para mim, eu falo assim,
que foi na FIEB, inclusive, onde eu estudei, eu fiz o ensino médio lá. E aí eu tava nesse dia, era uma feira de ciências, foram 2 dias, na sexta e no sábado, e eu tava escalada só pra sexta-feira. E aí no sábado deu problema, não ia uma pessoa, precisava de alguém lá. Falei, eu já ia de qualquer forma, mas eu não tava escalada, eu posso ir. E aí fui escalada para trabalhar lá na secretaria. E aí veio uma irmã, ela inclusive é do nosso setor, mas eu não me lembro dela, sim, não me lembro. E aí ela conversou comigo, tal, passou lá pela feira, e aí quando terminou que ela foi sair, ela já veio e Deus usou ela para falar comigo. E confirmou que era a faculdade de Direito para fazer. Eita! E aí, nisso, assim, eu já comecei a chorar e eu chorava lá. E o pessoal vinha perguntar pra mim, não, Deus falou comigo. Eu chorando. E foi muito especial pra mim, porque foi num lugar que não era pra eu estar. Não era pra eu estar escalada aquele dia. Então foi assim, o Senhor preparou mesmo tudo pra usar ali a irmã pra falar comigo. Eu não me lembro dela, não conheço. E o Senhor falou comigo ali, e ali eu falei, não, é isso mesmo. Então ele usou 2 pessoas pra falar comigo e confirmou que era o direito mesmo pra eu fazer. E o engraçado, né, que quando você tá no direcionamento de Deus, as coisas fluem, né? Uhum. Por isso que eu falo assim, a gente sempre tem que tentar entender o que Deus quer pra gente. Sim. Por quê? Porque não é um caminho perfeito, mas é um caminho que flui, é um caminho, não é tão penoso pra gente, né? Sim. Porque às vezes a gente vê pessoas batendo com a cabeça ali, dando cabeçada, dando... Por quê? Porque não param para ouvir, Senhor, eu quero um direcionamento seu, né? Sim. E como que é ser, essa pergunta é tão clichê, mas assim, eu preciso fazer, como que é ser uma jovem cristã numa faculdade? Tia Rô, é complicado porque é difícil. Eu acredito que é um lugar também que o Senhor trabalha muito em você, né? Ele te testa muito, tem muitas coisas, muitas situações que acabam te testando ali. Só que, assim, você também pode ser luz. É isso que eu falo, você pode ser luz, você pode ser a diferença. O Senhor te coloca em locais para você realmente ser a luz, você ser a diferença na vida de pessoas que às vezes você nem imagina. E pra mim foi assim, eu entrei na faculdade, o Senhor abriu a porta pra mim, entrei na faculdade 100% de bolsa. E aí você entra assim, né, sabendo de nada. E meu pai falava pra mim assim, filha, mantenha seu relacionamento com Deus. Você tem que estar firme com Deus. Se você não tem estrutura, se você não tem um fundamento com o Senhor, qualquer coisa ali te leva e você acaba saindo, né? E graças a Deus, ali na faculdade, eu tive ótimos amigos, fiz um grupo de amigos cristãos também. E isso foi muito importante para mim, porque você acaba vendo, escutando, conhecendo muitas pessoas que saem ali muitas vezes do que você está habituado a ver. Eu que cresci na igreja, Sai você da sua vê, bolha, né? Porque sai. às vezes, por exemplo, você está acostumado com uma igreja tradicional, aí você Sim. conhece alguém que é mais de uma comunidade, então você fala assim, olha, É diferente. é diferente, mas é um diferente que se completa, Sim. né? Não é um diferente que divide, é um diferente que une mesmo, Sim. né? E é muito legal. Então, por exemplo, eu conheci eles um pouquinho depois ali do primeiro ano da faculdade. Então, até então, ainda estava ali, né, com algumas outras amizades. E era engraçado porque você realmente faz a diferença, porque você vê no posicionamento que as pessoas falam. Então, a gente não vai chamar a Jenny porque ela não vai pro bar, porque eles queriam ir pro bar na sexta. Queria fazer Eu as amava coisas, isso não. quando isso acontecia comigo, porque eu falava assim, gente, eu tô brilhando ainda, né? É. Ou do tipo assim, não fala isso porque a Roberta tá perto, não fala Isso. palavrão, respeita a Roberta. Eu gosto E aí entrar em disso. algum assunto, Jenny, tampa os ouvidos. Eu falava assim, gente, sabe? Então, assim, eles mantêm esse respeito, Sim, assim. Então e é é muito sinal que a legal. gente tá iluminando, né? Sim, é muito legal isso. Eu tenho até um testemunho, assim, de uma amiga que ela era ateia. E aí ela falou pra mim uma vez, né, no meu aniversário. Então foi, assim, um presente, assim, incrível pra mim. Ela falou, ó, se tem alguma coisa nesse mundo que faz eu acreditar que Deus existe, é a sua vida. Aí, Ai, gente, que eu ganhei, lindo. assim, meu dia, assim, foi o melhor presente, assim, que eu ganhei. Eu falei, nossa, Senhor, obrigada, né, por me permitir ser luz também, sabe? Para as pessoas verem o Senhor na minha vida, porque é para isso que a gente está aqui, né? E eu costumo dizer assim, né? Às vezes as pessoas acham que o ambiente vai te corromper, que a situação vai te corromper, mas se você está firmada ali em Sim. Deus, se você tem raízes profundas, você está no meio, mas você não se contamina ali, verdade. muito pelo contrário, né? Você acaba sendo um testemunho para as pessoas. Então, assim,
Eu fico triste às vezes quando o pessoal fala assim, eu não gostaria que meu filho fizesse uma faculdade pública porque só tem gente que é desandado e eu tenho medo do meu filho se desviar. Poxa vida, a gente pode se desviar em tantos outros lugares, mas se a gente está firmado, a gente também está firmado em todos os lugares, né? Então eu acho que é mais um trabalho de você ensinar para o seu filho sobre identidade, de quem ele é em Deus, por quê? Porque daí aonde ele for, ele sabe quem ele é. É verdade. E aí não tem esse problema de, vai se desviar, não. Tem que ser uma preocupação, não, né? Não fica sendo uma preocupação. Verdade. Mas aí você se formou, tirou a ordem, e daqui para frente, o que você imagina para sua vida? O que você planeja? Então, eu entrei no direito querendo o direito desportivo, né? Uma paixão minha. E me interessei muito no decorrer também pelo direito digital, porque eu vejo que é uma área assim muito promissora e que também falta muita coisa ainda, né, para fazer. E eu me interesso muito por essa área. E é uma coisa que você vai precisar sempre atualizações, sempre atualizações. Sim. Então precisa muito de regulamentação ainda. Então é uma área muito promissora e eu gosto muito, me interesso muito por essa área. E até então eu queria trabalhar com isso. Só que eu tenho pedido para o senhor, porque até então você fica preocupado, tem que terminar a faculdade. E aí para quem faz direito, a gente tem a OAB. Você passa na OAB, aí você fala, Jesus, e agora? Passei já na OAB, terminei faculdade, e agora, daqui pra frente, como que é? E aí eu pedi pro senhor novamente, né? Senhor, me direciona. E duas pessoas também, novamente, o senhor falou sobre concurso. Inclusive, o irmão Donato, queria mandar um abraço pra ele. Muito querido. Um querido. E ele sempre, Thiago, sempre, eu pedindo confirmação pra Deus, o senhor falando, né, sobre concurso público. E todas as vezes que ele vinha falar comigo, eu falava, Fia, você já fez? Por que você não faz um concurso? Por que você não faz? E isso foi uma coisa que desceu pro meu coração. Então, agora esse é o meu direcionamento. Esse é o seu foco nesse momento. Meu foco é esse. E para quem não percebeu ainda, a gente está aqui em frente a um campinho de futebol. Aqui. Por quê? Futebol é uma paixão daqui. Porque, onde, quando começou tudo isso, ela é aquele tipo que conhece nome de jogador, nome do juiz, nome do bandeirinha, acompanha as tabelas. Verdade. De onde surgiu isso? Porque você tem muita facilidade aí para guardar nomes também. É verdade. Eu gosto muito do futebol. Futebol, assim, é uma paixão, uma coisa... Até por isso eu queria fazer o jornalismo desportivo, por conta do futebol. Surgiu com o meu pai. Um corintiano roxo. Roxo, não é à toa que o nome dele é Roberto Rivelino. Exato! Quem conhece sabe. E o que acontece, Charro? Lá no Japão a gente não assistia assim com tanta frequência, mas o meu pai, ele sempre acompanhou o Corinthians, assim. Qual que é o esporte que eles mais acompanham lá? Deixa eu ver, lá tem o sumô, aquele que as pessoas... As lutas? Isso. Tem que estar gordinho pra isso. Isso. Tem o sumô lá, e eles acompanham também muito beisebol. E agora sim tá com mais evidência no futebol, até por conta dos grandes jogadores que foram pra lá também, e também por conta do futebol feminino, que elas já foram campeãs também mundiais. Sim. Então é um super destaque assim lá no Japão. Então esses três são os mais assim que tem bastante. E aí, lá no Japão, meu pai corintiano também, meus tios também muito corintianos, eles acordavam por conta do fuso horário, tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, antes de trabalhar, pra assistir nem que fosse o primeiro tempo, pra conseguir ver o Corinthians jogar e depois ir trabalhar. E aí eu vendo isso, eu falei assim, nossa, mas, gente, o que é isso, Se né? meu pai tá acordando cedo é porque o negócio é bom. Eu preciso assistir isso também. E aí eu comecei a ver, inclusive eu lembro do Corinthians sendo campeão, do Mundial não. Qual foi? Eu não lembro agora qual foi o campeonato que ele foi campeão, mas eu lembro dele sendo campeão lá no Japão. Eu lembro também da Copa do Mundo, que aí eu comecei a acompanhar com mais frequência, né? Vindo o meu pai e os meus tios sendo assim, corintianos, eu falei assim, não, eu preciso acompanhar também. E aí, com isso, eu comecei a ver a Copa do Mundo, que era o que passava lá no Japão também, com mais frequência. E eu podia ali, assim, conhecer mais como funcionava a regra e tudo mais. E aí eu comecei a acompanhar e com isso veio essa paixão. E aí eu lembro que veio mais à tona quando a gente foi campeão da Libertadores e do Mundial. E eu já estava aqui no Brasil.
E aí isso começou, assim, ser, assim, realmente uma paixão pra mim de querer acompanhar. Então eu comecei a ver. E tem muita gente que conhece muito mais do futebol europeu, futebol de fora, mas eu sou muito apaixonada pelo nosso futebol nacional. Então eu comecei a acompanhar a tabela e conhecer os times pela tabela. E aí eu ia vendo, pai, esse time aqui é da onde? Aí ele falava, por exemplo, do Recife, de não sei aonde. Esse é o Ituano. Paulo Henrique, meu Paulinho. filho é torcedor do Ituano, gente. Não me pergunte por quê. Ninguém sabe por quê. Mas a Kemi, inclusive, deu uma camisa pra ele do Ituano. Ele fica exibindo todo orgulhoso. Foi. Nossa, eu encontrei essa camisa, nossa, eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Nossa, que é difícil de encontrar também. É difícil, porque é o Ituano, gente. Tá lá em tudo. É verdade, é difícil. Mas aí eu comecei a acompanhar, assim, comecei a conhecer. E aí veio essa paixão. E aí até hoje eu acompanho, eu gosto muito. Independente se é o Corinthians ou não, isso é uma coisa também que eu aprendi com meu pai. Sobre ser muito futebolista, né? Não só corintiano, mas muito futebolista. Então, o Corinthians não tá jogando hoje, mas tá jogando o Grêmio, tá jogando Palmeiras, a gente assiste. E você consegue identificar o estilo de jogada dos jogadores? Estilo, é assim que fala, estilo de jogada? É, como se fosse isso, é esquema tático, né? Você consegue identificar isso? Eu, confesso, gente, ainda não. Porque eu tenho uma dificuldade, assim, porque assim, eu fico imaginando que todo mundo faz tudo, assim. Então, assim, eu fico imaginando assim, por que o cara não sai daqui e vai lá pegar aquela bola? Aí o pessoal fala assim, não, porque ele é, tipo, lateral, esquerdo, uma coisa assim. Ele guarda essa área. Eu falei assim, mas gente... Não, ele é o zagueiro, não pode. A gente fala, como assim não pode? Como não pode? Mas de posicionamento, assim, eu entendo, mas essa parte de esquema tático, tipo, é 3, 3, 4, assim, eu não entendo muito não, gente, não me perguntem muito que eu não tô sabendo. Mas que é fã, Sou. Conhece os jogadores pelo nome? Conhece. Não, inclusive, gente, tem até uma coisa... Eu amo falar sobre isso. Gente, eu fui na semifinal da Libertadores do Campeonato Feminino, sozinha, lá em Itaquera. Sério? Fui sozinha. Eu perguntei ao meu pai, vamos comigo? Ele falou, não vou conseguir. Se eu não me engano, ele tinha alguma coisa aqui na igreja, ele não poderia ir. Eu falei assim, então eu vou. E eu fui sozinha. E aí? Sozinha, foi o máximo. Foi muito legal, porque como era um futebol feminino, eu fiquei mais tranquila em ir, né? Foi, tipo, lotou bastante por ser uma semifinal, foi muita gente, mas era foi muito legal. Quem? Contra o Palmeiras. Eita, nós! Gente, foi contra o Palmeiras, assim, foi um clássico. Se fosse um jogo do futebol masculino, já ia falar, teve briga, né? Não, aí não tinha como ir. Mas no futebol feminino foi bem legal, porque como eu peguei um clássico, era uma semifinal, assim, foi aquele clima, assim, bem legal mesmo, assim, pra conhecer mesmo. Porque foi a minha primeira vez lá em Itaquera assistindo um jogo. Então esse jogo ficou marcado pra mim. Legal. E a Kemi? A gente já tá aqui quase caminhando pro fim da nossa conversa. Ai, gente. Mas eu queria, assim, você como uma jovem, né? Na flor da idade, como diriam os antigos. Deixasse um conselho para quem está lá em casa assistindo você. Às vezes, não só os jovens, né, que estão assistindo, mas às vezes aquelas pessoas também que estão com uma idade mais madurinha, assim, como diria minha amiga, mas que também estão nessa fase ainda de tentar se encontrar na vida, com relação à profissão, com relação a Deus. Assim, que conselho que você pode deixar aí para os nossos telespectadores? Assim, pra mim sempre foi assim, entrega tudo nas mãos do Senhor e Ele faz o melhor na sua vida, porque a vontade dele realmente é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, assim, meu maior conselho é entrega nas mãos do Senhor. É uma preocupação, entendo. Principalmente na adolescência, a gente tem essas preocupações. O que eu vou ser? Como que eu vou me sustentar? O que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Deixar de fazer? Vou viver com quem que eu vou casar? Né? É sempre uma preocupação, mas se a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele tira toda essa preocupação e nos ajuda, nos direciona. Para as pessoas mais velhas, nunca é tarde. Se o Senhor te prometeu, Ele cumpre, porque não é sobre a nossa capacidade, é sobre Ele. E isso é muito interessante, eu falo muito dos exemplos dos meus pais. Meu pai se formou com 50 anos de direito, passou na OAB e hoje advoga. Minha mãe, ela não esperava se formar e tinha promessas, o Senhor falava, né, que ia cumprir as promessas na vida dela, e ela se formou junto comigo. No mesmo ano que eu me formei, minha mãe se formou também em pedagogia. Então, nunca é tarde. Se o Senhor te prometeu, vai atrás, descansa, faz a sua parte. Não quer dizer também que só porque o Senhor falou,
você vai ali ficar estacionado, Descansar, não vou fazer não vai nada. ficar sentado no sofá, Exato, não vou fazer nada, o senhor vai fazer, ele prometeu, ele cumpre. Ele cumpre, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, faz a sua parte, entrega nas mãos de Deus e ele vai fazer dar tudo certo. Amém, amém. Kemi, eu quero agradecer mais uma vez, dizer o quanto você é especial para mim, para minha família, né? Meus filhos são seus fãs. E dizer que a sua família também é muito especial para mim, seu pai, sua mãe. O Yudi, meu, top, Yudi. Yudi, a tia te ama. E agradecer você disponibilizar o seu tempo, as suas experiências, né? Porque eu falo que isso aqui, esse bate-papo é curtinho, mas serve para inspirar você que está aí Sim. em casa assistindo. Você fala assim, poxa, quem passou por tantas coisas, ela aproveitou cada oportunidade, né? Tirou proveito para a vida toda, então eu também posso. Você pode sim. Então que você se inspire na vida da Kemi e vá adiante, né? Não fique aí paradinho, não, que Deus tem coisas grandes para você. Kemi, mais uma vez, obrigada. E deixar aqui uma lembrancinha para você, né? Que já é de praxe aqui do nosso podcast. Pode abrir? Pode. Pode abrir. Cadê? Gente, tá vendo? Olha os privilégios. Que Deus te abençoe muito. Amém, demais. Eu quero agradecer aqui, mais que recíproco, todo o amor e carinho que a minha família tem por vocês, por todos vocês. Eu amo vocês, Paulina, Júlia e Fefe. Viu? Nossa, eu amo vocês, gente. E como o Senhor tem usado vocês como instrumento também nas mãos dele para abençoar as nossas vidas. E é um privilégio para mim estar aqui. Nem é sem incômodo nenhum vir aqui. É um prazer, uma honra estar aqui nesse podcast que tem sido realmente uma bênção na vida de tantas pessoas. Eu assisti também. Tem nomes ilustres aqui, gente. Vocês não podem perder. Tem que maratonar, curtir e comentar todos. Isso aí. E se inscrever no canal. Inscreve para não perder nenhum. Tá certo. Eu que agradeço. Imagina. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo podcast na Kombi. Tchau, tchau!